Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 71, na Bíblia Tradução da CNBB, na Bíblia Tradução da Ave Maria, é o Salmo 70. Diz assim a palavra de Deus para nós, meus irmãos, nesse dia de hoje. Em ti me refugio, Senhor, que eu não seja confundido para sempre. Liberta-me, defende-me pela tua justiça, atende-me e salva-me. Sê para mim uma rocha de defesa, uma fortaleza para minha salvação, porque és, Senhor, meu rochedo e meu refúgio. Meu Deus, salva-me da mão do ímpio, do poder do malvado e do opressor. És tu, Senhor, a minha esperança, és minha confiança. Senhor, desde a minha juventude, sobre ti me apoiei desde o seio materno, desde o colo de minha mãe, és minha proteção. Em ti está sempre o meu louvor. Muitos se espantavam ao ver-me, mas tu és o meu abrigo seguro. De teu louvor está cheia a minha boca, de tua glória o dia todo. Não me rejeites no tempo da velhice, e não me abandones quando diminuem minhas forças. Pois contra mim falam meus inimigos, os que me espreitam tramam juntos. Deus o abandonou, persegui-o, agarrai-o, porque não há quem o liberte. Ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Sejam confundidos e aniquilados os que me acusam, sejam cobertos de infame e de vergonha os que querem me arruinar. Eu, porém, não perco a esperança. Multiplicarei teu louvor. Minha boca anunciará a tua justiça. Sempre proclamará a tua salvação, que não sei avaliar. Virei com o poder do Senhor. Recordarei que tu és justo. Versículos 20 e 21. Fizeste-me provar muitas angústias e desventuras. Tornarás a dar-me a vida. Me farás subir de novo dos abismos da terra. Aumentarás minha grandeza e outra vez me consolarás. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso Deus é um Deus salvador, meus irmãos. Deus é sempre em nosso favor. Nunca pense que Deus está contra você, mesmo quando você peca. Deus se opõe ao nosso pecado, mas não se opõe a nós. Deus fica contra aquilo que nós fazemos e que vai nos destruir, que vai nos arruinar, mas não toma partido contra nós. O Senhor quer a nossa salvação. Então, todos nós precisamos ter claro isso. Todos nós precisamos ter os nossos ouvidos e os nossos olhos abertos para compreender que nós temos Deus Salvador em nosso favor. Porque todos nós precisamos de alguém a quem recorrer. Você não precisa? De alguém a quem você possa buscar? De alguém a quem recorrer? Todos nós precisamos, meus queridos irmãos, de uma casa para onde voltar. Feliz da pessoa que tem para quem voltar. Ao final de suas lutas, até mesmo ao final de seus erros. Por que não dizer, ao fim de um fracasso? Você ter um colo que te espera, um ombro amigo para te consolar. Agora imagine quando esse colo e esse ombro amigo é daquele que tudo pode fazer por você.
ser a sua ajuda quando ninguém mais pode ser. Então, olhando para esta palavra, entenda uma coisa: a salvação é real e concreta. Deus nos salva. E olha, saber disso, não é? Que a gente tem Deus para quem a gente pode voltar, saber disso já é um consolo, saber disso já é um bem, mesmo para aqueles que ainda não se decidiram por voltar para Deus. Saber que um Salvador nos espera. E do que nos salva o Senhor? Aqui a palavra nos diz: nos salva das mãos do ímpio. O ímpio é aquele para quem a vida é relativa. Você perguntar, quem é esse ímpio, né? De que tanto nos fala a palavra de Deus? É aquele para quem a vida é relativa. Ele não teme a Deus. Ele é a medida de si mesmo. Qual é a regra que vigora? A dele. Qual é a medida? A dele. Qual é a lei que interessa? A que interessa para ele. Não é? E muitas vezes as regras mudam segundo circunstâncias. Essa mesma regra aqui, aplicada a mim, me incomoda, então ela não me serve. Mas aplicada para o outro, vai fazer bem para mim, então está valendo a regra. Esse é o ímpio, não é? Não tem temor a Deus. E não tem respeito às pessoas. E diz aqui a palavra de Deus: o Senhor nos salva das mãos do ímpio, do poder do malvado, não é? Da maldade que atua, da maldade que age. E Ele nos salva do poder do opressor, da tentação que oprime, do diabo que nos ataca. Só que para o Senhor nos libertar e ser a nossa proteção salvadora, nós precisamos buscar em Deus o nosso refúgio. Onde você tem buscado o seu amparo? Onde você tem se refugiado? Onde você está buscando o seu consolo? Porque muitas pessoas, infelizmente, buscam o seu consolo no erro. Se consolam com o pecado. Se permitem agir mal, fazer maldade, até como um consolo interior, né? Eu fui maltratado, eu fui perseguido, eu fui injustiçado, eu tenho o direito de devolver esse mal e é assim que eu me consolo. Onde nós estamos buscando o nosso consolo? Nos nossos atos de revolta, nos nossos atos de vingança? Ou o nosso consolo e o nosso refúgio é o Senhor? Onde nós estamos buscando a resposta para as situações que nós estamos enfrentando hoje, nesse dia? Para as dores que nós estamos lidando hoje? Estamos buscando no nosso arsenal humano, limitado e tantas vezes equivocado, ou estamos buscando em Deus? Diz aqui que o Senhor tem uma salvação que a gente não entende, né? Olha aqui, ó, versículo 15: minha boca anunciará a tua justiça e sempre proclamará a tua salvação, que eu não sei avaliar. Você está buscando a saída pelos caminhos que você avaliou? Ou está dando a primazia para aquele que tem a salvação, que supera a sua capacidade de avaliar? Porque a palavra do Senhor está colocando diante dos nossos olhos a saída. Para nós a saída é sempre Deus. Deus é o lugar para onde eu escapo quando tudo parece confuso, quando tudo parece alvoroçado, quando eu não consigo encontrar a saída por onde eu escapo. Deus é o lugar por onde eu saio quando tudo parece confuso, quando já não resta mais nada a fazer. Porque todos nós, em algum momento da vida, vamos topar com situações em que diremos para nós mesmos: agora eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Mesmo que você não tenha feito, você vai chegar à conclusão que fez, que você não consegue ver mais possibilidades. Até tem, mas você não consegue enxergar. Já tentei de tudo que eu podia fazer. Já esgotei todos os meus recursos. Então, quando nada mais me resta, porque eu já fiz tudo o que eu podia,
Eu e você precisamos entender algo que quem não tem fé não entende. Quando você gastou todos os seus recursos, quando você aplicou tudo que você sabia, quando você usou até a última gota de energia que você tinha e você diz assim: agora já não me resta mais nada. Não é verdade, amigo. Ainda te resta Deus. Você tem Deus. E quem tem Deus tem tudo. Diante do que você está pensando, falando, e até chorando e dizendo: eu perdi tudo. Nada mais me resta. Nesta manhã eu quero te dizer em nome do Senhor: ainda te resta Deus. E em Deus você reaverá todas as coisas. Aquela palavra do livro de Jó, que tantos de nós ouvimos, e que vira meme, que vira piada, e que vira ditado, porque a história de Jó é muito forte, né? Diante de tantos sofrimentos. Mas para que existe essa narrativa do livro de Jó? Essa grande parábola inspirada. Por que existe esta palavra na Sagrada Escritura? Para dizer para mim e para você que não importa o que aconteça, Deus é poderoso para nos restituir todas as nossas perdas e nos dar ainda mais. Esta palavra do livro de Jó existe para dizer que Deus põe limite à ação do mal. O mal existe, ele atua nesse mundo, o mal que parte de nós, porque todos nós carregamos maldades no nosso coração. Mas além das maldades que nós carregamos, quem tem inteligência para entender, compreenda. Existe um mal espiritual que nos ataca todos os dias. Todos os dias. E que se esconde de muitas formas. É o mal de 1000 faces. Que se apresenta de muitas maneiras. É o pai da mentira. Por que Satanás é o pai da mentira? Não é só porque ele mente. Porque ele se traveste em anjo de luz, diz a palavra de Deus. E ele faz obras prodigiosas para enganar até mesmo os escolhidos. Não é? E esse mal atua na nossa vida todos os dias de muitas maneiras. E a palavra de Deus vem para nos dizer: apesar de toda a atuação do mal, o mal não pode cruzar certas barreiras que Deus impôs a ele. Deus está cuidando de você. Ainda que no meio das suas dores, dos seus sofrimentos e dessa tentação de se desesperar, você diga: mas eu não sinto, mas Deus está cuidando de você. E agora é hora de você reavivar a sua fé em Deus, porque por ela tudo lhe será restituído, inclusive a sua dignidade. Então, desde o colo de sua mãe, diz aqui a palavra do Senhor, você ainda nem havia saído do colo da sua mãe. Não era sua mãe, já era Deus quem te protegia. Está lá, ó, lê ali, você vai ver. Desde o colo da sua mãe, Deus é aquele que te protege. Deus te trouxe até aqui. E pode te levar muito mais longe, confie. Agora não é o fim. Ainda tem muito aí na sua jornada pela frente. E se o Senhor te trouxe até aqui, o Senhor te levará muito mais longe. Não podemos dar asa ao desespero não, meus amigos. Porque Deus usa até as situações desesperadoras para nos abençoar, para nos salvar. Às vezes até mesmo num desastre, quando Deus colhe a vida de uma pessoa, nós não podemos dizer. O meio pode até ter sido uma desgraça, mas a gente não pode dizer que o fim foi desgraçado. Porque se naquela situação extremamente dura, indigesta, Deus se valeu daquela circunstância, daquele mal, daquele acidente, para assegurar a salvação daquela pessoa,
não foi um mal, foi uma bênção. Assegurar a salvação definitiva. Olha, quantas vezes eu rezei e pedi a Deus: Senhor, eu quero viver uma vida longa para te agradar e te servir. Quero viver muito para te servir bastante. Mas se eu for meter os meus pés pelas mãos e for comprometer a minha salvação, quando eu estiver bem, depois de uma boa confissão, que eu estiver, Senhor, reconciliado contigo, estado de graça, me leva. Nossa, mas você está pedindo a morte. Melhor a morte agora do que a morte eterna, entende? Você sacrificar a sua vida eterna por causa de alguns poucos anos mais, de jeito nenhum. Não, importa que o Senhor nos salve. Agora, que maneira Deus vai usar para levar a gente? Que a sabedoria dele determine. Que Deus faça como ele achar melhor para nós. E isso é o que pensa quem tem confiança em Deus. Confie em Deus muito mais do que nos seus desesperos, porque de Deus você pode esperar sempre o bem. Com Deus ainda é possível uma saída. Ele é o Senhor das causas irrevogáveis. Então a pessoa diz para você: isso aqui é irrevogável, está determinado, não tem jeito, não tem volta, acabou. Quem disse que acabou? Foi o Senhor? Não, não foi. Então não acabou. Só acaba quando Ele diz que acabou. Ele é o Senhor das causas irrevogáveis. O tempo está nas mãos dEle. O tempo está nas mãos de Deus. Ele é a volta das situações sem volta. Ah, essa situação não tem volta. Não tem volta para mim, não tem volta para você, mas para Deus tem volta. Quantas situações nós vimos? Quem caminha na fé vê isso acontecer pontualmente, gente. Situações irreparáveis, irreversíveis, irrevogáveis, impossíveis encontrar em Deus um retorno, uma resposta, uma saída, uma solução. Ele é o sim quando o mundo inteiro nos nega uma outra chance. E a Ele nós podemos pedir com todo o nosso coração. Podemos dizer ao Senhor, como diz aqui a palavra: não me abandone, Senhor, quando diminuem as minhas forças. Não foi o que disse aqui? Na minha velhice, não me abandones. Senhor, não me abandones quando diminuem as minhas forças. Na doença, na velhice, no fracasso, na decepção. As decepções minam as forças da gente. Por isso nós não podemos ficar olhando para as decepções. Às vezes a decepção precisa acontecer para você buscar uma direção nova de Deus na sua vida. Às vezes a gente se acomoda com uma situação que já deixou de ser vontade de Deus. Foi durante um tempo, mas agora não é mais. E Deus nos permite sofrer uma decepção, porque aquele choque nos acorda e faz a gente buscar a direção de Deus para nós, que já mudou e a gente não percebe. Mas se você ficar parado na decepção, as suas forças vão se esvair todinhas. Senhor, não me abandones quando diminuem as minhas forças por causa de uma decepção, quando eu sou traído, quando eu já não consigo crer, quando eu topo com o meu cansaço, quando eu sou abandonado por aqueles em quem eu confiei. O Senhor não nos deixa, gente. Ao contrário, Ele fica conosco quando nós estamos mais fracos, pois é quando nós mais precisamos de força. Agora, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é ela abandonar a Deus. Eu cito aqui para você um trechinho desse dia de hoje, do retiro que nós estamos fazendo com o livro Na Presença do Deus Vivo. Na página 72. Escolhas que acabam com a confusão. Sua vida está uma confusão? Tem escolhas que vão pôr a sua vida em ordem. Tem escolhas que acabam com a confusão. Você vai precisar ler o capítulo para você ver que escolhas são essas. Mas eu peguei aqui um trechinho importante para você nesse dia de hoje, que diz assim: todo pecado leva a pessoa a se destruir, todo. Pecar é se estragar.
é desmantelar quem você é e caminhar para o vazio da escuridão. Para evitar que isso aconteça, é preciso levar em conta os pecados do dia a dia. Aqueles pecados com os quais já nos acostumamos. Aqueles pecados que já não nos inquietam mais. Lamentavelmente, nós vamos nos acostumando com eles. E por que eles não me incomodam mais? Há uma resposta muito simples para isso. Quanto mais necrosada está uma ferida, menos se sente a sua dor. Porém, mais perto se está de morrer. Quando um braço apodrece, você não sente mais dor. Mas se você não for lá tirar esse braço fora, ele vai matar você. E assim acontece com as áreas apodrecidas da nossa vida pelo pecado. A gente já não importa mais com aquele pecado, a gente já não sente mais. Mas está nos matando. E uma vez acumulados, esses pecados trazem escuridão para dentro da alma e criam uma confusão que tira da pessoa até mesmo a esperança de se libertar. Aí vem aqui a palavra de Deus em Jeremias, que diz assim: Senhor, que sois a esperança de Israel, todos os que vos abandonam ficarão confusos. Todo aquele que abandona a Deus perde o rumo da vida, perde a direção, não sabe o que fazer nas coisas mais óbvias, não sabe como dirigir a própria vida, perde o propósito, ficam confusos. E diz aqui: e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam, por haverem deixado o Senhor, fonte das águas vivas. Curai-me, Senhor. Depois que Jeremias diz isso, ele percebe que ele também está nessa. E ele diz: curai-me, Senhor, e ficarei curado. Salvai-me, serei salvo, porque sois a minha glória. Confundidos serão todos os que vos abandonam. Ao deixar a Deus, quando você deixa Deus, que é a fonte da vida, a pessoa que deixa Deus, que é a fonte da vida, ela é tomada pela confusão. Ela fica desorientada. Ela se perde. Então, querendo assegurar a qualquer custo o seu modo de vida, não é? Porque às vezes a pessoa ela está acomodada naquilo que ela está vivendo, ela gosta do seu estilo de vida. E que estilo de vida é esse? Um estilo de vida que põe Deus à parte mesmo. Por que a gente põe Deus à parte da nossa vida? Para se dar licença para pecar. Se uma pessoa pudesse fazer todo tipo de desatino e ainda assim não ter que responder por isso, você pode ter certeza que todo mundo ia querer Deus. Todo mundo ia estar em paz com Deus. Qual é o grande motivo de ressentimento das pessoas contra Deus? Que Deus põe limites para nós do que podemos e não podemos fazer e nos avisa das consequências, porque as consequências virão. Então é fácil odiar quem diz: não, você não vai fazer isso. Isso tem consequência na sua vida. As pessoas odeiam a Deus quando as consequências dessa vida frágil arrebentam também sobre nós. A doença, a morte, um acidente que nos separa de quem nós amamos, não é? Mas olha, ao deixar a Deus, que é fonte da vida, a pessoa é tomada pela confusão, fica desorientada, se perde, querendo assegurar a qualquer custo o seu modo de vida, acaba por perder a vida verdadeira. Querendo salvar essa vida cansativa, monótona, desgastante, cheia de tristezas, amarguras e decepções. Porque olha, a vida é boa, gente, mas essas coisas fazem parte da nossa vida, da minha, da sua. E a gente querendo se apegar, a gente se aferra a essa vida, e por causa disso, para proteger, para salvaguardar essa vida passageira, a gente paga o preço da vida eterna. A gente abre mão de uma vida que não passa mais, para poder gozar da maneira como a gente bem quer essa vida passageira. Perde a vida ao tentar vivê-la sem Deus. Como é que você perde a paz, a alegria, a felicidade, o amor verdadeiro?
quando você tenta viver a sua vida sem Deus, como que às escondidas, para que Deus não interfira. Você tem feito isso com a sua? Eu sou uma pessoa de Deus, mas eu não vou rezar não, porque isso que eu estou vivendo agora, se eu for para a oração, eu sei que vai me incomodar, eu sei que Deus vai tocar nisso, e Deus vai me pedir isso, e eu não quero dar. Pois é, olha aqui, ó. Fazendo isso, você perde a vida verdadeira. É como se você trocasse uma pessoa de verdade por uma boneca. É justo essa comparação. Que nós chegamos num ponto, nesse mundo, que as pessoas não têm vergonha de comprar uma boneca para se relacionar sexualmente com a boneca. É muito humilhante, meu Deus do céu, é muito humilhante. Você trocar um ser humano de verdade, que pode te amar, que pode construir uma vida com você, que pode te ajudar, que pode até te socorrer, por uma boneca de borracha, que serve simplesmente como um depósito das suas fantasias sexuais. Meu Deus, que coisa triste. Aí a pessoa vive com um negócio desse dentro de casa. Se precisar de socorro, morre, porque você não vai ser socorrido por isso. Igualzinho, a mesma troca. É quando nós, para defender uma vida de erro e de pecado, nós abandonamos a vida verdadeira. Como é que eu perco essa vida verdadeira? Quando eu tento viver essa minha vida sem Deus. Como que às escondidas, protegendo os meus erros do Deus que pode me salvar deles. Então, sempre que na Bíblia se fala de pecado, ali você vai encontrar alguém que se desviou do caminho, que se perverteu pelas más escolhas que fez. E para esse detalhe, é para esse detalhe que Santa Teresa chamava atenção. Olha aqui, ó, Teresa d'Ávila, né? A Teresona. Sou fã dela. Ninguém se perde sem saber. Ninguém é enganado sem querer ser enganado. Meu Deus do céu. Por isso que eu convidava o povo para a gente ir visitar a Teresa d'Ávila. Esse ano, Peter, no segundo semestre, nós vamos fazer uma peregrinação. Maravilhosa. Nós vamos visitar a Ávila, nós vamos visitar Santa Teresa d'Ávila, uma mulher extremamente sábia. Eu digo alguns ditos delas, que são os mais engraçados, porque ela é divertida, sabe? Que são os que a gente guarda. Mas é de uma profundidade tremenda. Aplique isso aqui ao seu casamento, ó. Aplique isso aqui ao seu namoro. Aplique isso aqui às suas amizades. Aplique isso aqui aos negócios mal feitos que você fez, ó. Ninguém se perde sem saber. Ninguém é enganado sem querer ser enganado. Sabe por que as pessoas enganam a gente? Porque a gente dá ouvidos ao que estão dizendo, porque era exatamente o que a gente queria ouvir. Por que eu devo rezar? Para que o Espírito Santo me dê discernimento, para eu não acreditar só no que eu quero, mas na verdade. Porque o que eu quero somente vai me levar ao erro. As pessoas vão me enganar me prometendo que não vão me dar, porque estão dizendo para mim o que eu quero ouvir. Mas Deus não age assim. Um dia uma senhora me pegou aqui na saída do Sorrindo para a Vida. Ela disse, eu preciso de um minutinho. Eu falei, minha senhora, olha, a senhora vai precisar ser bem objetivo, porque eu tinha mesmo a reunião, eu tinha ocupação. Ela, não, então, um minutinho. Eu falei, minha senhora, a senhora vai fazer igual muita gente que diz que é 1 minuto e quando vê já foi meia hora, embora eu não tenha esse tempo. Aí marquei no relógio ali um tempinho para ela, e ela tá dando volta, e ela tá dando volta, e ela tá dando volta. Na metade do tempo que eu tinha determinado, ela falou, já passou metade, e a senhora não falou o que a senhora veio me dizer. E eu disse para a senhora que eu tenho esse tempo. Quando terminar o tempo eu vou precisar levantar e ir embora. Aí ela resolveu entrar no assunto. E ela entrou no assunto com tantos argumentos, com tantas justificativas, que eu falei para ela, falei, a senhora já tem todas as respostas. A senhora disse que queria uma orientação. Aí o tempo estava acabando, eu falei, eu vou ter que dizer uma coisa que ela não vai gostar de ouvir, mas eu vou falar. Eu falei, querida, eu não posso te ajudar.
Porque a senhora não veio em busca de uma orientação. A senhora veio em busca de um bode expiatório que dissesse para a senhora o que a senhora quer ouvir. Porque lá na frente, quando tudo der errado, e vai dar errado, a senhora vai poder dizer: eu fiz porque fulano falou, mas fulano não serei eu. Não é para a senhora fazer isso. Não é. A senhora não vai poder dizer: eu fui lá, conversei com o Márcio Mendes da Canção Nova e ele disse para eu fazer isso. É um erro que a senhora está querendo fazer. Isso vai ser ruim para a senhora, vai ser ruim para a sua família. E fui falando, e ela insistindo. Eu falei: minha querida, a senhora está tão obstinada que mesmo eu dizendo que não é para fazer, a senhora está pondo na minha boca as palavras que a senhora quer ouvir. Não, é não. Parece uma piada, gente, mas é sério. E isso não é só essa pobre dessa senhora. A gente faz isso com Deus. A gente permite que os outros façam isso conosco o tempo inteiro. A gente se deixa enganar porque a gente quer ser enganado. Porque a direção do engano corresponde de alguma maneira com o ideal que a gente criou dentro de nós. Pelo amor de Deus, ali está o buraco, ali não está a vida. Ali está o fosso. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ponha entre as pessoas que não se deixam enganar. De novo a Teresa d'Ávila aqui, ó. Ninguém se perde sem saber. Ninguém é enganado sem querer ser enganado. Pecado e perdição são as duas faces de uma mesma moeda, gente. Não tem pecado sem perdição e não tem perdição sem pecado. Quando você cometeu um pecado, você ganhou a moeda do pecado. Você virar a face dela, tem a face da perdição. É a semente que vem com a colheita. É o ato que vem com a consequência. E aqui perdição tem a ver com um fracasso desesperador. Você que tem medo de fracassar, ó, tem que ter nisso daqui, ó. Porque com o pecado vem um fracasso desesperador. Disse de alguém, esse fracasso desesperador, disse de alguém que perdeu o rumo, que errou o alvo, que não chegou onde devia. Pelo contrário, a pessoa existiu, mas sua vida não deu em nada. O que o pecado faz com a gente? Faz a nossa vida não dar em nada. Você existiu, mas e a vida? Não deu em nada. O pecado é o pior fracasso que uma pessoa pode experimentar, você sabia? Por quê? Porque não tem a ver com algo que a pessoa faz, e sim com aquilo que ela é. Então alguém pode ter conseguido muitos sucessos na vida, pode ter passado em concursos, fundado empresas, ganhado muito dinheiro, seduzido inúmeras pessoas. Um homem que se deitou com muitas mulheres, uma mulher que se deitou com muitos homens, seduziu a várias pessoas com seu charme, às vezes nem se deitou, só seduziu, ganhou, cativou o coração da pessoa, e ainda assim, depois de ter vivido uma vida cheia dessas coisas aqui, ter fracassado como ser humano e falhado naquilo para o qual Deus o criou. E se fracassou como pessoa, do que lhe adiantou essas conquistas? Do que lhe adiantaram essas conquistas? A pessoa vai perceber isso, Peter. Todos nós vamos perceber, gente. Só que às vezes a gente percebe tarde demais. Vai ter a percepção quando no fim de sua vida, nos seus últimos suspiros, a pessoa olhar para trás e chegar à conclusão de que sua vida não valeu a pena. Que melhor seria não ter nascido. Que isso não aconteça com a gente. Olha, eu sei que é uma palavra firme para uma hora dessa da manhã, mas nós estamos vivendo um tempo de quaresma. É um tempo de voltar para Deus. É melhor a gente tomar o remédio amargo e acordar forte amanhã, do que se poupar da amargura do remédio e ser abatido pela doença. Você não concorda? A gente precisa acordar para a vida, gente. Então, olha, quem viveu esse tipo de decepção, descobre na hora da morte. E nessa hora vê que foi uma pessoa má, que foi uma pessoa ruim, que desperdiçou o tempo que lhe foi dado, e que viveu como inimiga do único que nesta hora poderia salvá-la. Só que em vez de se arrepender, ela aumenta ainda mais o seu ódio contra Deus e mergulha de vez na escuridão. Esse é o desespero das almas na hora da morte, viu?
Porque não é Deus que manda a pessoa para o inferno. Quando ela topa com o que a vida dela foi, em vez de se arrepender e pedir perdão, não, ela aumenta o ódio e pula de cabeça no inferno. Não quer Deus. Terminando. Não são as más inclinações, presta muita atenção, todos agora, nisso aqui. Não são as más inclinações, nem os maus sentimentos, nem mesmo os maus pensamentos que nos levam para o inferno. Não são as más inclinações, nem os maus sentimentos, nem os maus pensamentos que nos fazem desmoronar e perder o céu, e sim os maus consentimentos. Márcio, eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. E então você vai continuar, porque tem mais uma página e meia aqui com coisas muito importantes para que você possa viver bem o seu retiro hoje. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de recorrer a esse Deus maravilhoso que tanto nos ama. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche seus olhos um pouquinho e diga como diz o Salmo: ó Deus, não fiques longe de mim. Meu Deus, vem logo ajudar-me. Quando Deus chega, o mal se confunde. Diante do bem, o mal se arruína a si mesmo. Seja do bem, deixe o mal por conta de Deus. Oremos, meus irmãos.